O Brasil ele é um dos seletos países em que, de acordo com os dados do CNPq, a gente tem um número de homens e mulheres cadastrados como pesquisador que é bastante semelhante. Cerca de 50% dos pesquisadores cadastrados no CNPq, no diretório dos grupos de pesquisa, é homem e 50% mulher. No entanto, é preciso olhar esse número com muita ressalva, porque o número absoluto de pesquisadores, na verdade, não revela as barreiras enfrentadas pelas mulheres na academia. Então, quando a gente vai olhar a distribuição, por exemplo, de pesquisadores brasileiros que recebem bolsa de produtividade em pesquisa, que é um indicador de excelência na carreira científica, a gente percebe que existe uma disparidade muito grande aí. A gente tem cerca de 64% dos bolsistas de produtividade em pesquisa homens no nosso país. Então, esse dado, ele representa uma dificuldade das mulheres de ascender na carreira científica, né, de progredir na carreira. E a gente tem muitos fatores que poderiam ajudar a entender essa dificuldade. Eu vou destacar 5 deles que eu acho que são bastante relevantes nesse sentido. Um deles é o preconceito. Muitas pessoas ainda acreditam que as mulheres não teriam as mesmas habilidades, a mesma capacidade para desenvolver ciência que nem os homens. Isso a gente já tem aí uma série de publicações científicas que mostram que não é verdade. Um outro fator é que, por mais que a gente explicitamente revele que não é preconceituoso, que acredita na igualdade, a gente sabe que existe um viés implícito de gênero. Muitas das nossas atitudes são influenciadas pelo meio, e isso faz com que a gente acabe tendo comportamentos que perpetuam essas diferenças de gênero. Um exemplo muito claro disso, e mais nos últimos anos, saiu um artigo científico, foi publicado numa revista bastante prestigiosa, que mostrou que o mesmo currículo científico, quando assinado por um homem e quando assinado por uma mulher, é avaliado de forma diferente. Então isso é muito grave e mostra que, de fato, existem diferenças de gênero, viés de gênero nesse processo avaliativo. Um terceiro fator é a questão do assédio sexual. A gente sempre teve muitos casos de assédio dentro da academia, dentro do mundo do trabalho em geral, e dentro do meio acadêmico científico, nos últimos anos, a gente tem tido muitas histórias, né, que têm aparecido, muitos relatos, e esse é um fator que, sem dúvida, afasta as mulheres da carreira científica, que muitas vezes impede uma progressão. Um quarto fator que eu considero bastante importante é a cultura de que a responsabilidade do trabalho doméstico e do cuidado dos filhos é da mulher. Então, a gente acaba tendo aí uma situação de jornada dupla, tripla e até mais que isso às vezes, porque o cuidado, seja de filhos, seja de familiares idosos, a responsabilidade pela casa acaba sendo, na maior parte dos lares brasileiros, da mulher. E ninguém dá conta de ter uma carreira científica que envolve horas de trabalho além do tempo que a gente está na universidade ou no laboratório, e ainda dá conta disso tudo sozinho. Um quinto fator muito importante também nesse contexto é a maternidade. Durante a maternidade, principalmente no primeiro ano de vida do bebê, a mulher ela se afasta da sua pesquisa e das suas atividades científicas, e isso tem um impacto grande na produtividade. Também já tem muito dado mostrando isso. E esse fator raramente é levado em consideração nas análises de currículo e atrasa, de fato, a progressão da carreira de mulher. Da mulher e das mulheres, né? Então, todos esses e outros fatores, eles já foram detectados como barreiras à participação e à progressão das mulheres na carreira científica. E foi basicamente isso que me fez querer abraçar essa causa das mulheres na ciência, né? Eu, como cientista, acredito em evidências, e vendo todas essas evidências científicas de que existe de fato um gap de gênero dentro da ciência, a gente não pode não fazer nada, né? Então, isso perpassa o nosso papel enquanto cientista mulher que conseguiu se estabelecer nessa carreira, também discutir como facilitar o acesso das mulheres à ciência. Mas não só porque é um direito das mulheres estar fazendo ciência, como também a ciência precisa de mulheres. Já tem dados mostrando que quando a ciência é feita por grupos que são diversos, não só em gênero, mas também em raça e etnia, a gente tem uma qualidade do processo científico e do resultado científico que é superior. Então a diversidade é importante para a ciência, por isso que é importante que a gente tenha também mulheres fazendo ciência.
Então eu tenho tentado contribuir com essa causa basicamente em duas frentes. Uma delas é através de projetos de extensão junto a escolas de educação básica. Nesses projetos a gente tenta contar a história de mulheres que contribuíram para a história da ciência e que são pouco reconhecidas. Se a gente for em qualquer escola, a gente vai encontrar estudantes que sabem dar exemplos de homens cientistas, mas dificilmente que sabem dar exemplos de mulher cientista. Então é importante conhecer esses exemplos. A gente também conta das nossas experiências enquanto cientistas mulheres, porque isso vai ajudar as meninas a terem modelos a seguir. É a partir do entendimento de que alguma mulher conseguiu chegar naquele papel, que eu consigo também me enxergar e ver isso como uma possibilidade. E a outra forma pela qual eu tento contribuir é levando essa causa, esse tema, para discussão com os meus pares, cientistas homens e mulheres, com as agências de fomentos, com pós-graduandos em formação. Então a gente tem tentado fomentar em congressos científicos, conferências, simpósios nesse tema, publicar nesse tema, discutir com os nossos estudantes esse tema, porque a gente precisa criar estratégias para valorizar e estimular a participação das mulheres na ciência e também para permitir que as mulheres possam ascender na carreira e chegar no mesmo lugar que os homens na mesma velocidade. Não é justo que a gente tenha que trabalhar o dobro para chegar no mesmo lugar. Então, criar políticas e mecanismos de apoio, por exemplo, a maternidade na ciência é fundamental. E esse é um dos temas que a gente tem discutido muito, e aí eu tenho contribuído principalmente com um grupo que é sediado em Porto Alegre, que é o Parenting Science, que tem discutido como a maternidade e a parentalidade, no geral, influenciam na carreira científica de homens e mulheres. Então eu acredito que levar esse tema para eventos científicos, para a mídia em geral, é importante para que a gente possa, primeiro, entender que esse é um problema. A gente tem dados que mostram isso, e é um problema que não é só nosso, não é só do Brasil. Vários países no mundo já detectaram essa desigualdade de gênero na ciência, e também para que a gente possa pensar e propor formas de mudar esse cenário. Nos últimos anos, a discussão do tema ela se amplificou muito, o que já é um passo grande para a transformação, e nos ajuda a reconhecer o problema. E pequenas conquistas também já aconteceram. Algumas agências de fomento, elas já incluíram mecanismos, por mais pequenos que sejam, para considerar o impacto da maternidade na carreira científica das mulheres. O CNPq está discutindo a possibilidade de incluir as informações sobre licença maternidade de mulheres no Lattes. Isso é bastante importante para que quando um revisor está avaliando o currículo da mulher, ele entenda um possível gap em produção científica e possa relacionar isso com o afastamento pela licença maternidade. A CAPES também, o ano passado, criou um grupo de trabalho para discutir equilíbrio de gênero na academia. Então são ações que parecem pequenas, mas que têm um grande impacto. Então eu gostaria de convidar mais mulheres a se juntarem a essa causa, a ler artigos científicos que nos últimos anos saíram muitos em revistas bastante importantes, trazendo dados brutos e dados reais sobre essas diferenças e que elas servem de base para a gente defender essa causa com os nossos pares.